boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma sessão desta rubrica do Estimular a Iniciativa Empresarial. Por isso, a ideia é mesmo para os nossos jovens empreendedores dar-lhes as orientações, os testemunhos de que precisam para iniciar uma atividade empresarial ou para a desenvolver. E por isso convidamos sempre pessoas que tenham algum caminho feito, alguma história no mundo das empresas. O Jorge Reis Paula é um amigo, é também uma das pessoas que nos tem acompanhado muito próximo da Agávia, fundador da Qualhouse. A Qualhouse tem sido uma empresa que tem estado próxima da Agávia como empresa de comercialização e distribuição de produtos alimentares. É uma empresa que o Jorge fundou há já muitos anos. Ele parece muito jovem, mas já não é. De maneira que a primeira coisa que vou fazer é agradecer ao Jorge muito esta presença e desafiá-lo a contar um bocadinho do que foi o seu percurso, em especial o que foi este desafio de fazer a Qualhouse. Eu sei que ela fez anos recentemente. O que foi a Qualhouse e como é que foram estes anos de empreendedorismo que a Qualhouse foi fazendo até se transformar numa empresa de referência na distribuição e na comercialização alimentar. Muito bem, muito obrigado, António. Obrigado pelo convite. Espero que tenhamos aqui uma conversa boa, não mais do que isso, mas parece-me que eu poderia começar por dizer que tenho já 59 anos de idade. Estou neste mundo do empreendedorismo há 23 anos, portanto, o meu percurso profissional anterior passou por outras áreas. Comecei pela área da auditoria, depois rapidamente tive um convite para trabalhar na Bolsa de Valores, na altura Bolsa de Valores de Lisboa, onde estive praticamente 12 anos, e depois apareceu o apetite de mudança de ares e, ao mesmo tempo, um convite para abraçar um desafio profissional de empreendedorismo na área da distribuição de produtos alimentares selecionados, muito especializados. E foi por aí que se foi constituída esta empresa que fundei, a Qualhouse Produtos Alimentares, vocacionada para a comercialização e distribuição de produtos alimentares muito específicos, os ditos produtos gourmet, chamemos-lhe assim, ainda que seja uma terminologia que hoje em dia já não gostamos muito, porque caiu um bocadinho em uso demasiado, é um pouco isso. Mas em 2000, na altura em 2000, havia muito, já se sentia alguma, o mundo da gastronomia era completamente diferente, incipiente praticamente. Estávamos naquele período em que as grandes cadeias de hotéis começavam a ter chefes de cozinha, começavam a vir de fora alguns chefes de cozinha, e tinham necessidade de comprar determinados produtos com que estavam habituados a trabalhar lá fora, mas que na altura era muito difícil encontrar aqui: o salmão fumado, os foie gras, os caviares, trufas, todo esse tipo de produtos eram produtos que eram muito dificilmente compráveis aqui em Portugal. E foi deste conjunto de situações, que foi deste ímpeto que, um pouco imprudente talvez, porque saí de uma área bastante mais confortável, que acabei por fundar com um amigo meu esta empresa Qualhouse. E, na altura, esta decisão também teve um pouco a ver com a necessidade de alterar a minha vida, sendo um pouco menos estressante do que uma bolsa de valores. E aí posso dizer desde já que nada mais errado mesmo, porque não há empresários, pelo menos empresários conscientes deste país, que tenham uma vida tranquila.
Portanto, se a razão, se uma das razões que assistiu a esta mudança foi essa, o tiro foi completamente ao lado. Mas pronto, absolutamente nada arrependido. Passado 23 anos, temos aqui todos uma empresa com um volume de negócios de 10 milhões de euros, com um portfólio de quase 900 referências, 600, uma carteira de clientes, 700 clientes, uma folha salarial mensal de 43 recursos e uma operação logística a nível nacional. Portanto, este é o desafio, e nesta componente da operação logística a nível nacional, que é ao fim e ao cabo o tema para que o António fez o favor de me convidar para conversarmos um bocadinho, posso começar por dizer que é um dos principais desafios da Qualaus hoje em dia, é fazer evoluir esta componente da logística. E porquê? Porque hoje em dia, confesso que acho que todos temos presente com a concorrência que existe, com a facilidade de comunicação, a facilidade com que todos temos acesso a preços, a fornecedores, onde é que as coisas se compram, onde é que se compram mais baratas, menos onerosas, a que preços é que vendemos. E, portanto, o conceito de margem bruta padronizado entre preço de compra e preço de venda já está muito esmagado, e portanto onde verdadeiramente nós podemos aportar valor à empresa e onde podemos chegar ao fim do ano e ver no bottom line uma rentabilidade muito positiva ou menos positiva ou mesmo negativa, é mesmo na componente da logística, naquela componente que nos consome a margem bruta, e que quanto mais eficiente for, mais resultados teremos por essa via. Portanto, acho que é por aí, nesta componente da logística, que muitas das empresas, evidentemente que umas são mais afetadas do que outras nesta componente da logística, é por demais evidente, mas num setor como este, da distribuição de produtos alimentares, a componente da logística é absolutamente determinante. E eu começava... Jorge, deixa-me só fazer uma ou duas perguntas sem querer cortar o teu raciocínio. Por isso, ficamos a saber que a Qualaus é uma das empresas, como eu dizia, de referência nesta área da distribuição alimentar, que surgiu numa altura onde a concorrência no fine dining ou no produto gourmet era mais escassa, quer dizer, não, só a novidade do produto já conseguia resolver algumas das questões. Hoje não é assim. O just-in-time é muito relevante, não é? Levar ao todo nacional, e depois já lá vamos o que é esta operação de levar ao todo nacional produto que eu me parece que é produto 360, que nem sequer é produto só de uma área específica, é produto que tem frutas e legumes, que tem pescado e que tem as outras coisas, todas as outras coisas, e por isso imagino que todos eles têm um processo logístico complexo, e por isso hoje, num mercado muito maduro, num mercado onde os chefes de cozinha já têm uma presença, mas são cada vez mais exigentes em relação ao produto, às suas condições, etc, etc. O que é este dia-a-dia? Quando nós dizemos o segredo parece estar hoje na logística e na distribuição, ou o diferenciador parece estar aí, o que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer na prática? Quer dizer, os nossos jovens empreendedores devem-te estar a ver com muitos softwares, mas eu não sei se tu estás muito em cima das paletes e de não sei o quê, por isso gostava de perceber onde é que nós nos situamos nessa coisa, nesse diferenciador. Estamos em evolução contínua ou há fórmulas já feitas para isto?
António, a tua pergunta faz todo o sentido, a observação que fazes, e é muito interessante, e eu posso dizer que o meu dia a dia é uma conjugação das duas coisas. Para já, como empreendedor e todos os que estão nesta área, é preciso estarmos disponíveis para tudo. E, portanto, quando é preciso alguma coisa na área que é da minha responsabilidade, neste caso a minha responsabilidade são as áreas financeiras, e neste caso concreto e específico que estamos aqui a conversar é na área da logística, temos que estar todos disponíveis para tudo, seja lá que funções é que tenhamos na empresa, e aqui pratica-se mesmo isso. Quando é preciso, não há cá cargos de direção, de administração, de seja lá aquilo que for. É preciso fazer, faz com a equipa que está, com todos aqueles que estão disponíveis. E, portanto, nesta primeira componente é preciso estar em todas. De qualquer maneira, é preciso também uma racionalização de meios e um acompanhamento, um controle de todos os processos. E esse é o desafio constante, porque numa operação a nível nacional, conforme eu estava a dizer e conforme também estavas a referir, António, nós temos, a Qualhouse, neste caso, tem um portfólio de produtos que é muito extenso, que tem produtos congelados, tem produtos refrigerados e tem produtos secos. E é preciso encontrar uma articulação entre o fornecimento, entre a disponibilização de todos estes produtos a uma carteira de clientes, conforme eu dizia no início, que são de 500, 600 clientes e que estão espalhadas pelo país todo, a operação é a nível nacional, e é preciso encontrar uma solução para isso e encontrar uma solução menos onerosa para isso. É para isso que nós aqui estamos, para encontrar soluções para que esta distribuição seja o menos Jorge, onerosa só possível, uma para não nos pergunta assim consumir a margem que muitas vezes já ela em si está um pouco esmagada. só uma pergunta muito direta, sem te querer interromper outra vez. Isto é mais feito, neste amadurecimento que a Qualhouse tem tido, é mais feito por subcontrato, por isso é mais feito utilizando as instalações, a logística, a distribuição e outros especializados nessa área, ou recomenda-se de alguma forma alguma verticalização do negócio? António, o nosso método de trabalho neste momento, aquele que nós preconizamos como sendo o mais eficiente para a Qualhouse vale a pena também enquadrar esta situação. Nós temos uma operação a nível nacional, mas toda a componente de armazenagem, está num local único, está num ponto único, está em Lisboa. E, portanto, aquilo que é necessário é que todos os dias, nós fazemos entregas no país todo. No país todo, ou talvez esteja a exagerar um pouco, digamos que nos grandes centros das grandes cidades. Portanto, no Porto, no Algarve e em Lisboa. Se formos procurar a terrinha mais recôndita do Alentejo, onde podemos ter 1 ou 2 clientes, é por mais evidente que não temos logística diária para essa situação e para esse cliente. Mas é um conjunto das duas coisas. Em relação à pergunta que questionavas, nós diariamente, aqui em Lisboa, que é onde eu estou, preparamos as mercadorias, as encomendas que temos dos nossos clientes em todo o país, preparamos-las, e ao final do dia essa mercadoria sai através de uma empresa que contratamos, portanto, em outsourcing, e que nos leva até a um entreposto no Porto, a um entreposto no Algarve. E depois, digamos que aquela expressão do last mile, aí já somos nós que fazemos a distribuição capilar. Temos uma equipa de distribuição no Porto, temos uma equipa de distribuição no Algarve, e depois, todos os dias, essa equipa vai buscar essas mercadorias que chegam ao entreposto de Lisboa, do Porto e do Algarve, e faz a distribuição diária naquela zona geográfica. Isto não só para validar o processo, mas também porque é muito relevante o contato com o cliente, ou não? É muitíssimo relevante o contrato do cliente. A ligação ao cliente
a ligação ao cliente na área da distribuição é por demais evidente. Eu não me canso de referir e faço isso muitas vezes, e quando preciso de recrutar pessoas para a área da distribuição, não me canso e passo-lhes sempre esta mensagem. A cara da empresa junto dos nossos clientes, a maioria das vezes, passa pelo nosso distribuidor. É ele que entra todos os dias, ou dia sim, dia não, na casa do cliente, que lida todos os dias com o cliente, e é absolutamente determinante a cara com que ele entra dentro da cozinha do cliente e que já sabe que aquele cliente tem aquela mania e que gosta que aquelas caixas com aquele produto sejam colocadas naquela bancada e que as outras vão para o congelador tal. E, portanto, isso constitui uma ligação, uma fidelização que nós não conseguimos se tivermos a contratar uma empresa para ir lá entregar este produto ou aquele, em que um dia vai um, outro dia vai outro, um dia um está bem disposto, outro dia outro está mal disposto. Esta componente da distribuição cria um laço de fidelização com o cliente absolutamente determinante. É esta a minha convicção e eu acho que a experiência que temos já nesta área permite-nos tirar essa conclusão e por isso mesmo nós nunca enverdamos pela figura do distribuidor externo, uma outra empresa que pudéssemos contratar para fazer a entrega no cliente, no capilar, na distribuição capilar. Isso parece muito interessante, mas já agora, para que se perceba a complexidade disto, porque isto não é nada simples, não é? E já lá vamos à tecnologia, mas ainda antes da tecnologia, já agora, sabendo eu que o vosso core começou por ser produtos, como falaste, dos patês, das carnes, etc., que mais recentemente ativaram a operação, quer do pescado, quer das frutas e legumes. Eu imagino, sendo este negócio um B2B, apesar de tudo, imagino que isto é extremamente complexo. Tu já falaste do seco, do frio positivo e do frio negativo, mas como é que eu, ao mesmo tempo, consigo corresponder a pedidos de todo o país em que querem uma dourada e ao mesmo tempo querem um peito pintada e ao mesmo tempo querem uma nabiça ou qualquer coisa assim no género. E como é que eu faço? Não só a logística, como o picking, como depois a distribuição disto, se isto é assim simples ou... Esse é o nosso desafio do dia a dia. É absolutamente o core daquilo que é o nosso desafio, porque nós temos neste momento um portfólio que é aquilo que nós chamamos os 360 graus, ou seja, o nosso cliente, o nosso cliente pode encomendar-nos um conjunto de produtos que constitui todas as suas necessidades do dia a dia para a cozinha. Mas é preciso depois, a anteriori, fazer com que fazer com que tenhamos uma prestação de serviço absolutamente eficiente. E às vezes essa componente digamos, quase como que a quadratura do círculo, não é fácil, não é Quer absolutamente dizer, às nada vezes para fácil. cumprir arrisca-se a margem, não é? Exatamente para cumprir a risco essa margem, porque nós todos, e eu comecei por dizer, aquilo que nós procuramos é uma prestação de serviço o mais eficiente possível, mas isso tem um custo, e isso é muito determinante quando temos um portfólio alargado e com um conjunto de produtos que são muito dispares. Eu dou apenas um exemplo. Nós, na área de produtos congelados, são produtos que nós fornecemos no dia a dia, mas que efetivamente a necessidade do cliente está mais do que provado, que não é para ser consumida imediatamente, não é para ser consumida no próprio dia. Quando nos pede uma carne, seja lá qual for, ou seja, um patê, um salmão fumado, digamos que ele tem esse estoque, que vai consumindo o estoque
e à medida que vê que vai ter necessidade para os próximos dias, faz-nos a encomenda. E, portanto, nós temos aqui uma janela de entrega muito mais ou menos alargada, chamemos-lhe assim. Quando misturamos isto com pescado, frutas e legumes, a coisa complica-se, desculpe a expressão, a coisa complica-se mesmo. E porquê que se complica? Porque normalmente o pescado e as frutas e legumes têm uma janela de entrega, uma janela temporal de entrega muitíssimo curta. Muitíssimo curta porque estamos a falar de peixe fresco. E se estamos a falar de peixe fresco, o cliente quer receber isso de manhã, e de manhã o mais cedo possível, de modo a que, porque esse produto vai ser servido à hora do almoço. E, portanto, a janela de entrega é muito menor. E aí, para além da margem, arriscas também algum desperdício, ou não? E aí, para além da margem, arriscamos algum desperdício. Nessa componente do desperdício, a evolução que temos tido nessa área permite-nos nós fazermos apenas compras nesta área do pescado fresco e das frutas e legumes em função das encomendas. Portanto, temos todo esse trâmite muito bem tratado, de modo a que esse desperdício, que existe sempre, mas seja o menor possível. Já na componente da distribuição, é realmente um dos nossos problemas. Aqui em Lisboa, por exemplo, nós temos uma equipe de distribuição que faz as entregas apenas e só do pescado fresco, das frutas e legumes. É uma equipe de distribuição que começa a operação pelas 5 da manhã. Portanto, digamos, já agora, e particularizando, nesta componente do pescado fresco, nós fazemos as compras durante a noite aqui no mar, no mercado abastecedor da região de Lisboa. Esse produto é tratado numa sala de transformação e é tratado entre a meia-noite e as 5 da manhã. E Mas entra uma fazem alguma equipa de transformação do produto? fazemos a transformação do produto. Portanto, nós podemos comprar o produto inteiro, portanto, salmão, imaginemos que era 20 kg de salmão, 30 kg de salmão, douradas, cobaltos, seja aquilo que for, tal qual como se compra, mas também temos esse serviço numa sala de transformação com todas as condições, em que nos podem pedir apenas e só o peixe escamado, fileteado, seja como for, absolutamente preparado para poupar todo esse esforço de cozinha, de equipe de cozinha. E, portanto, a equipa de distribuição deste tipo de produtos, aqui em Lisboa, no Porto e Algarve é diferente, mas aqui em Lisboa é uma equipa de distribuição que começa às 5 da manhã e as entregas terminam por volta do meio-dia, no máximo dos máximos, e normalmente acabam mais cedo. Justamente porque a janela de entrega tem que ser só de manhã. Já em relação aos outros produtos, nós temos uma equipa que entra às 8 da manhã, arranca para várias rotas de distribuição e pode estar a fazer entregas aos clientes por volta das 5 da tarde, 6 da tarde, e sem dificuldade absolutamente nenhuma. Estamos a prestar um bom serviço na mesma. Mas há toda esta diferenciação entre os produtos que obriga, muitas vezes, a que esta componente da logística seja um pouco onerosa, ainda que nós tentemos sempre, ao máximo, evidentemente, corrigi-la e que conseguir agregar o mais possível todas estas funções. Jorge, passando para um aspecto mais macro, por isso menos da logística e da distribuição, como é que vocês viram e veem e atravessaram pontos tão difíceis como a pandemia, em que imagino que muitos dos vossos clientes estavam pura e simplesmente out, por isso não existiam, as guerras, a crise das matérias-primas, etc, etc. Isto no lado negativo. E no lado positivo, o boom que apesar de tudo tivemos no turismo, e a rápida recuperação que se conseguiu ter no pós-pandemia. Como é que se equilibra isto? Como é que uma empresa consegue viver dias tão magros e dias tão gordos?
Consegue-se viver, consegue-se ultrapassar Isto estas agora é situações. mais para o financeiro, não é? Para... Pois, exatamente, mas com muita resiliência, com muita resiliência, porque pegando no primeiro aspecto e no aspecto da pandemia, o nosso negócio caiu 95%. Como todos nos lembramos, tudo aquilo que foi restaurantes e hotéis, tudo isso fechou, e esse é o nosso core. E, portanto, e quando eu digo que foi 95%, tem a ver com o facto de nós termos, já desde há algum tempo, um portfólio de produtos asiáticos. E como nos lembramos também, porque não foi assim há tanto tempo, durante esse período, os restaurantes que ainda funcionaram eram os restaurantes, eram restaurantes em takeaway. E o sushi funcionou muito bem, é um dos principais produtos de takeaway. E, portanto, durante esse período de pandemia, os nossos fornecimentos foram exclusivamente para restaurantes que tinham a possibilidade de fazer takeaway e delivery, e que nós tínhamos os produtos adequados para eles, já eram nossos clientes e assim permaneceram. Mas que foi um período absolutamente, foi muitíssimo difícil, isso foi, porque uma empresa, nós fechámos o ano de 2019 com 4,5 milhões de euros e fechámos, e o ano 2020, como devem calcular, foi um ano absolutamente negativo e que catastrófico. praticamente não se vendeu. Mas foi com muita resiliência e com muito trabalho, mas trabalho de casa, a preparar a retoma. Acho que todos tivemos a sabedoria perceber, de perceber que a pandemia ia passar e depois da pandemia iríamos ter aquilo que acabou por acontecer, que foi um retomar do consumo e um retomar do turismo muitíssimo forte. Portanto, foi desta maneira, com esta resiliência dos sócios, de todos os sócios desta empresa, que conseguimos ultrapassar essa questão, investindo, preparando tudo aquilo que foi possível preparar durante esse período, para depois estarmos mais fortes no momento da retoma. E o que é verdade é que, em termos de números, e se estamos a conversar então aqui agora numa parte um bocadinho mais financeira, é que em 2022 nós fechamos, conforme digo, em 2019 com 4 milhões de euros e em 2022 fechamos com 10 milhões de euros. Portanto, tudo isso tem o significado de que foi aquilo que nós preparámos durante o período de pandemia, de preparar novos negócios, novas áreas de negócio, e que está à vista os resultados e a evolução que a empresa teve. É muito interessante este teu testemunho, julgo muito interessante para os nossos jovens empreendedores, de que por vezes as empresas têm que se recolher e a pandemia possibilitou isso, para conseguirem planear e olharem para o futuro, porque às vezes estamos tão metidos na operação que temos menos tempo para conseguir perspectivar e pensar e etc, etc. Mas agora punha-te um desafio diferente, que é, eu sei que a Qualaus tem perspectivas futuras, sei até que em termos de logística e distribuição vocês estavam a pensar num projeto próprio, gostava que nos falasse um bocadinho disso, e gostava que nos dissesses se a internacionalização passa pela ideia da Qualaus ou se a operação nacional é o QB para este estado de desenvolvimento da Qualaus. Muito bem. Nessas duas componentes, nós temos tudo pensado. Temos tudo pensado. E, efetivamente, atualmente nós trabalhamos em instalações arrendadas, desde o início, nunca tivemos instalações próprias, e desde o ano de 2019, pouco antes da pandemia, que sentimos a necessidade de ter instalações próprias que nos permitam agregar todas as operações, que neste momento estão um pouco dispersas, estão concentradas aqui em Lisboa, conforme eu dizia há pouco,
mas estão concentradas num local a componente dos congelados, no outro local a componente do pescado fresco e num terceiro local ainda a componente das frutas e verduras. E sem dúvida absolutamente nenhuma que o caminho tem que ser no sentido da agregação de todas estas áreas de negócio e as sinergias que vamos conseguir obter quando conseguimos concretizar este nosso projeto vão ser determinantes e vão se refletir muitíssimo nesta área de que estamos aqui a falar, que é da área da logística, sem dúvida absolutamente nenhuma. Infelizmente, nessa componente as coisas não nos têm corrido com a celeridade que desejávamos. Acho que da nossa parte fizemos tudo bem, identificámos a necessidade, comprámos as instalações, comprámos o terreno necessário a construir aquilo que pretendíamos, tínhamos e temos tudo preparado, falta-nos apenas, infelizmente é assim, nesta e noutras áreas aqui em Portugal, falta-nos apenas uma licença de construção, da qual estamos à espera há sensivelmente 2 anos e meio, e que nos obriga a estarmos neste momento, a manter-nos neste momento em instalações arrendadas, quando no nosso planeamento estratégico, neste momento estaríamos ou já estaríamos nas novas instalações com toda esta componente, todas estas várias componentes de negócio agregadas. E, portanto, nesta matéria não temos sabido ultrapassar estas dificuldades. O problema português da burocracia. Mercado, digamos que as entidades estatais nos colocam à frente. E na internacionalização, Jorge? Na internacionalização, também nessa matéria temos o nosso planeamento estratégico. E temos o nosso plano estratégico no sentido de está planeado para o próximo ano e vamos arrancar possivelmente com uma empresa distinta que vai trabalhar exclusivamente, vai trabalhar 2 componentes. Uma de internacionalização, com produtos nacionais, é isso que nós queremos, quer dizer, não vale a pena nós estarmos a comprar produtos fora para depois os vendermos para o outro lado, não faz sentido, mas também é um esforço que nós temos tido de evolução na empresa, que é tanto quanto possível nós sermos também abastecedores de produtos nacionais. No início, confesso que não era, nós tínhamos praticamente, a maioria dos produtos eram importados no sentido de virem de fora, importados, mas dentro da União Europeia. Espanha, França, Grécia, são mais ou menos Alemanha, Holanda, são os nossos principais mercados abastecedores, mas atualmente já temos uma divisão quase paritária entre aquilo que importamos e aquilo que compramos dentro de portas, em Portugal. E como é que vê já agora, sem te querer interromper o raciocínio, como é que vê já agora a evolução do produto nacional? Achas que o caminho do produto nacional tem melhorado, tem sido... há mais preocupação do produtor no produto de qualidade, no produto certificado, porque, quer dizer, biodiversidade nós temos, não é? Bons terroirs nós também temos, bom clima também, por isso tudo indicaria que nós podíamos ser um bom produto, um bom fornecedor de produto alimentar nacional, não é? E sim, eu acho que sim, eu acho que a resposta é positiva. Eu acho que nós temos esse produto e temos cada vez mais preocupações nessa área. Os nossos produtores cada vez têm mais preocupações nessa área. Temos um produto de qualidade, um produto bom, quer dizer, e um produto muitíssimo bom. Às vezes, o problema que se coloca e que nós identificamos tem a ver com dimensão. Tem a ver com dimensão. Nós que fazemos um abastecimento à escala nacional, precisamos de comprar quantidades significativas de produto. Por vezes temos dificuldades em identificar um produto nacional em que nós possamos comprar a produção toda, vamos chamar-lhe assim, e depois termos a possibilidade de fornecer
de fornecer os clientes com regularidade, porque os nossos clientes não estão dispostos a ter um produto diferente todos os Claro, dias, ou todas as semanas, ou nós comprometermos com o cliente com aquele produto para uma carta de outono, inverno, seja lá aquilo que for, e depois chegamos ao fim da terceira semana e temos que lhe dizer, olha, afinal o produtor já não tem disponível, já esgotou toda a sua produção e isso constitui, por vezes, algumas limitações e já tivemos alguns amargos de boca com essa situação. Mas, sem dúvida absolutamente nenhuma, que os nossos produtos têm valor, têm muita qualidade e é uma preocupação e cada vez está a produzir melhor a nível nacional, sem dúvida absolutamente nenhuma. muito bem, como eu costumo dizer, a conversa está tão boa que é como o bom vinho, escorrega e nós já estamos quase no final, mas eu não queria deixar de fazer uma pergunta. Faço normalmente a todos os que têm contribuído para estas orientações que nós queremos sejam dadas, estes testemunhos que nós queremos sejam dados aos nossos jovens empreendedores. E a pergunta é muito simples, muito linear. É 23 anos depois, por isso, sabendo que vocês fizeram esse ano bonito, que foram os 23 anos, imaginando que estás a dirigir a pessoas que provavelmente têm a mesma idade, a idade da qual House, quais eram se tu começasses agora, recuando aos teus 23 ou recuando a uma idade próxima disso, há 23 anos atrás, que recomendações é que gostarias de ouvir de alguém com a tua experiência e com o teu caminho? António, Difícil, não é? é difícil, mas eu, apesar de todas as interrogações e as vivências do dia a dia e os SOS para que todos os dias somos chamados e aquela sensação mais ou menos desagradável por vezes, que acontece comigo e acontece, estou convencido, com muita gente que está mais ligada a esta área da logística, que é chegar ao final de um dia e pensar assim, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? E a resposta aparentemente não fiz absolutamente nada, não produzi absolutamente nada. Eu comecei a trabalhar eram 7 da manhã, acabo de trabalhar às 8 da noite, mas produzir efetivamente parece que não fiz absolutamente nada. E isso às vezes é um amargo de boca com que fechamos o dia. Mas sem dúvida absolutamente nenhuma que este caminho do empreendedorismo é um caminho que é com todos os desafios, com todas as lutas, porque temos que passar, mas é um desafio extremamente interessante. É um desafio extremamente interessante que eu acho que todas as pessoas deviam experimentar na vida, nem que fosse em complemento de alguma outra coisa, mas eu acho que é muitíssimo interessante e não estou absolutamente nada arrependido. Nesta área da logística, vale a pena dizer que estamos ainda num percurso inicial. Eu acho que a área da logística vai mudar muito, vai mudar ao nível da componente da distribuição, vai mudar ao nível dos automatismos relacionados com as armazenagens. Uma mudança que eu acho que vai ser célere e que eu acho que vai mudar o paradigma da distribuição é a componente das cidades. Eu acho que não vai faltar muito para que as cidades sejam fechadas aos carros, aos automóveis e principalmente às cargas e descargas, e portanto nós vamos ter que nos habituar a fazer uma distribuição noturna, conforme já se faz em muitas cidades da Europa, e isso vai ser uma alteração muito significativa. E, portanto, nesta área da logística, como em outras, e depois como em todo o empreendedorismo, o futuro é risonho e eu acho que quem entra fica com aquele bichinho que se fala às vezes e não acaba por nunca sair daqui, desta área. Jorge, muito obrigado. Foi um excelente testemunho. Esta, este positivismo, esta energia
tu transmites, acho que é mesmo o que os nossos jovens empreendedores precisam de ouvir. Eu diria que é preciso este entusiasmo pelo ato criativo, mas ao mesmo tempo um pouco de loucura. Havia um presidente do ICEP que dizia que um empresário em Portugal só se for louco. E no Exato. entanto era presidente do ICEP, mas a verdade é que esta loucura também é necessária para o golpe de asa que muitas vezes os empreendedores têm que dar. E por isso, agradecendo-te muito o teu testemunho, despeço-me de todos. Nós vamos continuar nesta rubrica da iniciativa empresarial, esperando que as conversas que temos tido com amigos como o Jorge ajudem no vosso caminho e no vosso percurso. Obrigado, Jorge, obrigado a todos. Muito obrigado, António. Muito obrigado também por se interessarem por esta área da logística, que é muitíssimo interessante. E, António, também estarás certamente à vontade para divulgar o meu contacto para quem quiseres e cá estarei para ajudar e para estimular este gosto pelo empreendedorismo. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado. Nada. Obrigado.